dizer que eu fiquei muito contente de começar, de inaugurar esse ciclo de palestras, né, sobre Ferenczi, pensador político. Eu acho que o Instituto Nebulosa Marginal está fazendo uma iniciativa importante no sentido de enfatizar essa dimensão política de toda a clínica, né? Então, eu queria te parabenizar por isso. Bom, eu escrevi esse artigo, né, você sabe, há 10 anos atrás, Ferenczi como pensador político, e nesse artigo eu marquei uma diferença entre macro e micropolítica. Quer dizer, eu disse que o Ferenczi ele tinha sido um ativista político pela libertação da Hungria, etc., mas aos poucos o interesse dele tinha se deslocado para esse terreno da micropolítica e ele tinha sido o primeiro psicanalista a tratar dos jogos de poder, né? Na clínica, nas instituições psicanalíticas, entre analista analisando, enfim. Mas 10 anos depois a gente sempre muda um pouquinho, né? Então, 10 anos depois, eu não faria essa distinção tão nítida entre macro e micropolítica, porque eu acho que tanto na macro quanto na micropolítica, o que importa mais é a circulação dos afetos. São sempre os afetos que estão na base da micro ou da macropolítica. E o Ferenczi foi um pensador fundamental dessa parte, né? Um pensador fundamental do modo como nós afetamos e como nós somos afetados. Tem um texto recente que é uma entrevista, na verdade, de um filósofo italiano, Franco Berardi, que é conhecido como Bifo, e ele, falando sobre a guerra da Ucrânia, né, ele diz que atualmente não é tão fundamental a gente ficar entendendo e discutindo sobre essas determinações macro. Ele chama de macropolítica, ele chama de geopolítica. Quer dizer, essas determinações assim sociológicas, históricas, não são fundamental. O que a gente precisaria, segundo ele, é uma sensibilidade capaz de pegar, apreender as flutuações do desejo, os estados de ânimo, a produção de subjetividade. Quer dizer, a gente não precisa tanto entender a macropolítica porque precisa num certo nível, mas é um nível que sempre fica mais superficial. No nível mais profundo, o que a gente precisaria entender é o nível desses afetos em jogo, né? É o nível das mutações psíquicas diante dessa aceleração caótica que a gente vê. E eu acho que o Ferenczi é alguém que se tornou assim muito voltado exatamente para esse campo, daí a sua importância dele, daí a importância dele na política, né? Então, eu queria tratar hoje dessas mudanças de sensibilidade, desse plano da sensibilidade, dessas mutações psíquicas que fazem com que a gente se aproxime hoje dessa sensibilidade que o Ferenczi tinha e que acabou dando a ele essa alcunha de enfant terrible da psicanálise, né? Era uma forma de sensibilidade que não estava tão adequada à época dele, mas que já funcionava como uma espécie de antena para um mundo por vir, que é o nosso. E isso é que faz do Ferenczi um pensador tão atual. E para falar desse modo de sensibilidade, eu vou partir de uma provocação do Paul Preciado, que é um filósofo espanhol. Vou tentar responder a essa provocação através dessas ideias e da forma de sensibilidade que eu percebo no Ferenczi. Muitos de vocês conhecem, quer dizer, no final de 2019, o Paul Preciado ele fez uma intervenção na jornada de psicanálise da Escola da Causa Freudiana, em Paris. O tema da jornada era Mulheres na Psicanálise, o auditório estava todo florido, né? E ele foi chamado para inaugurar essa jornada e a intervenção dele, o título era Eu sou o monstro que vos falo. Então, nessa intervenção, que devia ser sobre mulheres, ele se apresentou como um corpo não binário, ele provocou os analistas e, no final, ele disse, olha, vocês vão poder manter o lugar que vocês criaram, inventaram, construíram para vocês, como psicanalistas, se vocês forem capazes de entrar em diálogo e em relação com o presente. O que ele quer dizer com isso, entrar em diálogo em relação com o presente? Toda a intervenção do Paul Preciado
girou em torno de uma crítica a um paradigma que funciona como uma espécie de base, que ele estaria dizendo, né, para a teoria psicanalítica, que seria o paradigma da diferença sexual. Ele diz que esse paradigma está em crise, então nós precisamos conceber outras maneiras de pensar as diferenças, em vez de colocar as diferenças sempre submetidas a esse paradigma do masculino e do feminino, que é articulado em torno do falo. Bom, eu queria hoje ir um pouco mais longe nisso, porque eu acho que a gente tem que pensar não só a questão da diferença sexual na psicanálise, mas também repensar a questão da branquitude e do eurocentrismo que serviram de base a boa parte da teoria psicanalítica, né? Além disso, aproveitando o subtítulo que Nebulosa Marginal deu a esse evento, que são as novas formas de democratização, eu queria pensar as relações de poder, então, que estão atravessando o dispositivo psicanalítico, que continuam atravessando sem que elas sejam nomeadas. A gente percebe, a gente sabe hoje que toda clínica é uma clínica política, né? É independente do modo como a gente exerce essa clínica. Toda clínica ela envolve relações de poder. E isso faz com que a gente tenha que repensar esses lugares de poder na relação analítica e nas relações sociais e institucionais da psicanálise. Eu acho que Ferenczi entra justamente aí. Claro que essas questões, tem muitas questões que são bastante atuais, as discussões sobre gênero, sobre transgênero, enfim, sobre racismo, são questões que não faziam parte do ambiente cultural do Ferenczi, né? Viveu entre 1873 e 1933. Mas eu queria usar, então, a gente não pode obrigar o Ferenczi a falar explicitamente sobre isso, mas eu queria trabalhar um certo modo de leitura do Ferenczi. Quer dizer, em vez de eu ficar procurando aquilo que ele falou explicitamente sobre esses temas, eu queria valorizar um método de pensamento, uma forma de sensibilidade, quer dizer, um modo de pensar a relação analítica e as relações sociais. Bom, a gente tem claro hoje que, principalmente a partir das pensadoras do feminismo negro, né, que as formas de opressão elas nunca não podem ser pensadas de uma maneira separada, né? Quer dizer, elas participam de uma mesma lógica que organiza todo um sistema de opressão na sociedade. O nome disso é interseccionalidade. Isso não era uma ideia que aparecesse no ambiente cultural do Ferenczi, mas de alguma forma ele tinha essa forma de sensibilidade, né? De algum jeito ele tinha isso. Ele tinha uma certa afinidade com os minoritários. Sempre foi um modo de se aproximar daqueles que eram minorias, não para transformá-los em maiorias, é claro, né? Não era nunca para tornar o lado mais frágil, mais bem adaptado, porque isso seria só você, enfim, inverter os polos de poder sem confrontar a lógica que estaria estabelecendo essa desigualdade. Mas o Ferenczi sempre se afinou com as minorias, né? Quer dizer, ele sempre se colocou do lado do mais frágil da corda, né? Em qualquer relação que esse mais frágil estivesse. Na relação entre crianças e adultos, na relação entre heterossexuais e homossexuais, na relação entre paciente e analista, quer dizer, ele sempre se afinou com aquele que teria menos poder na relação. E essa afinidade do Ferenczi com as minorias, no caso, fez também com que ele propusesse uma outra maneira de entender o sofrimento psíquico e um outro modo de tratar esse sofrimento. Então, em vez de eleger a neurose como um modelo subjetivo para todos, para os pacientes difíceis que ele tratava, o Ferenczi pegou esses pacientes difíceis e estendeu o trauma que ele percebia
nesses pacientes, a vulnerabilidade que ele percebia nesses pacientes, ele estendeu para todos. Isso faz uma diferença muito grande em termos de poder na própria teoria psicanalítica, né? Porque uma coisa seria a gente partir de um funcionamento majoritário, que seria o funcionamento da neurose, e a gente pensar os minoritários, que seriam os psicóticos, os borderline, os pacientes difíceis, pelo déficit que eles têm em relação ao funcionamento neurótico. E outra coisa bem diferente é partir dos minoritários, é tomar esses minoritários como fundamento e enxergar qualquer psiquismo como minoritário. Foi isso que o Ferenczi fez. Pensar que uma análise que ela pretende é tornar a vida mais vivível para alguém, seja de que forma for. Então, a clínica que o Ferenczi praticou, ela foi minoritária desde o início, desde antes do encontro com Freud, dele ter se tornado psicanalista. Ele era um enfant terrível na psicanálise, mas ele já era um enfant terrível na medicina, né? Antes de virar psicanalista. Vou dar 2 exemplos aqui de textos, de situações que aconteceram antes do encontro dele com Freud. Primeiro é um caso que ele atendeu em 1902 de um paciente transexual, né? Quer dizer, o caso Rosa K, que preferia ser chamado de Robert, e que, para a psiquiatria da época, era só mais um caso de degenerescência física, de degenerescência psíquica, né? Mas o Ferenczi, que ainda não era analista, pede que o Robert escreva a sua própria história e leve em conta, no tratamento e no relato que ele faz do caso, ele leva em conta a perspectiva que o paciente tem sobre si mesmo, ao invés de ele tentar encaixar o paciente num diagnóstico já pronto, né? E ele também chama atenção, no relato desse caso, para a situação social dessas pessoas que estão socialmente desencaixadas, sexualmente desencaixadas, né? Que não encontram assim lugar de moradia, que não encontram lugar social, que não encontram espaço de reconhecimento. Bom, o outro exemplo que eu queria dar é que 3 anos depois o Ferenczi participa de um congresso e propõe, então, a criação de um comitê internacional de defesa dos homossexuais, e ele se torna o representante na Hungria desse comitê. Quer dizer, isso foi proposto em 1905, vocês imaginam que não é pouca coisa, né? Ferenczi escreveu também sobre a opressão social das mulheres, e foi o primeiro artigo que ele publicou quando ele entra para o movimento psicanalítico. Em 1908 ele publica esse artigo, cartão de visita dele na psicanálise, né? E é um artigo chamado do alcance da ejaculação precoce. E ao invés dele tratar do problema dos homens em relação à ejaculação precoce, ele vai tratar do sofrimento das mulheres. E vai dizer que a desconsideração por esse sofrimento vem de um sistema patriarcal, ele nomeia mesmo assim, que é reproduzido no meio médico. E ele diz, assim, textualmente, olha, é só o egoísmo masculino que deriva desse sistema patriarcal que faz com que a gente não considere esse sofrimento das mulheres nessa situação. A Flora, né, que está aqui do meu lado virtual, né, a Flora fez um podcast excelente sobre isso, sobre esse texto, né, e ela mostra, assim, ela marca uma diferença importante, porque não é sobre o feminino que o Ferenczi vai falar nesse texto, é sobre a condição social e política das mulheres. Bom, nesse primeiro artigo é como se ele antecipasse todo o programa clínico-político que ele vai desenvolver, porque ele sempre denunciou quanto as mulheres, as crianças, os pacientes difíceis estariam sendo constrangidos pela sociedade, pela família e mesmo pela clínica psicanalítica, que tentavam adaptar sempre esses sujeitos às próprias normas, né? Ele foi o maior defensor de que a família tem que se adaptar à criança, de que o analista deve se adaptar ao seu paciente, à sua língua, ao seu funcionamento, ao seu ritmo. Isso fez com que o Ferenczi propusesse
em Thalassa, e aí eu vou falar de alguma coisa que é referida a uma ordem materna. Bom, depois eu vou explicar por quê. Ele propõe em Thalassa uma mitologia muito diferente da que Freud propôs em Totem e Tabu, que vocês sabem, né, que é uma narrativa sobre a fundação da lei, Freud, né, capaz de organizar as sociedades humanas. Então, é um mito sobre a função paterna. O Ferenczi em Thalassa, ele vai criar uma narrativa que vai privilegiar a ordem materna. Quer dizer, em vez de um parricídio, de uma castração, ele vai falar do surgimento da vida no mar e de como a vida teria proliferado e se tornado cada vez mais complexa através de uma série de catástrofes que obrigaram a vida a inventar formas novas, né? A se tornar cada vez mais complexa. Eu acho que aqui o importante não é essa associação das mulheres com a maternidade, não é a questão da ordem materna. O que eu acho interessante é ele fazer uma associação da mãe um pouco diferente da que costuma ser feita na tradição psicanalítica. Quer dizer, em geral, a mãe é associada à indiscriminação, à fusão, ao caos, e o pai aparece como essa figura separadora, como essa potência que institui a ordem simbólica, né? Quer dizer, tanto para a subjetividade quanto para a vida em sociedade. Mas, para o Ferenczi, isso muda de figura, porque como ele não separa natureza e cultura, ele vê mesmo a sociedade como uma possibilidade de desenvolvimento da vida. Então, eu acho que é aqui que entra a contribuição maior de Thalassa, porque é um livro onde ele propõe uma bioanálise. Então, é um campo novo de pensamento onde não tem separação entre psicanálise e biologia, não tem separação entre cultura e natureza. Isso é alguma coisa que poderia arrepiar qualquer leitura estruturalista da psicanálise, que parte dessa distinção fundamental, né? Na psicanálise costuma-se frisar uma dimensão que nos separa da natureza, nos separa dos animais. Pulsão em vez de instinto, a ênfase na linguagem, enfim, no inconsciente, na relação do inconsciente com a cultura, se costuma frisar esse tipo de noção. Só que nós estamos vivendo esse período de antropoceno, né, que nos obriga a relativizar certos privilégios que a gente achava que a humanidade teria sobre a natureza, né? A gente vê essas discussões epigenéticas, nós vemos que existe um reconhecimento de que mesmo os animais têm culturas, nós vemos a convivência corporal com as máquinas, com o inorgânico. E isso obriga a gente a rever o que a gente acreditava que estava muito separado, né? Natureza, cultura, subjetividade, objetividade. Eu acho até que a gente pode usar a pandemia aqui como exemplo. A pandemia é uma catástrofe da natureza ou é uma catástrofe da cultura? É possível fazer essa separação quando a gente pensa na pandemia? Nesse sentido, acho que a gente pode dizer que todas as criaturas vivas elas são capazes de se afetar umas às outras, né? E talvez a gente possa até lembrar da frase que o Freud fala no Necrológio do Ferenczi. Ele diz: é provável que no futuro exista, sim, uma bioanálise, como profetizou Ferenczi. Mas não é só no plano epistemológico que essa divisão entre natureza e cultura é questionada. Se a gente tenta, numa análise, ajudar alguém, tornar a vida de alguém mais vivível, a gente tem que levar em conta que uma vida mais vivível não é um problema apenas existencial de um indivíduo. Uma vida mais vivível implica o reconhecimento de uma interdependência, no sentido de interdependência de mundo, né? Engajando humanos, não humanos, engajando a atmosfera, as condições da Terra, engajando até mesmo o direito universal à respiração, que é como chama o Achille Mbembe. Então, o mundo
vivível para os humanos depende de uma terra onde nós não estamos mais no centro, né? Um lugar compartilhado onde todo mundo possa respirar. Bom, então, voltando para o Ferenczi e para essa não separabilidade entre natureza e cultura, o Ferenczi é alguém que não estabelece essa divisão, não estabelece divisões duais, divisões binárias, quer dizer, todas as noções, estou exagerando, boa parte das noções que o Ferenczi propõe envolvem uma transposição de fronteiras. Por exemplo, bioanálise, que eu já falei, o traquismo, anfimixia, sentir com, símbolo orgânico, materializações histéricas. E aí o Ferenczi fica muito perto dos debates atuais sobre transdisciplinaridade, né? Sobre gênero e até mesmo sobre alterações climáticas. Bom, eu acho que a gente pode, então, retomar a provocação do Paul Preciado sobre esse paradigma da diferença sexual. Os estudos de gênero, eles defendem hoje que a sexualidade ela é múltipla, ela não pode ser restrita em duas possibilidades de gênero que são previamente definidas. Existem, a gente sabe, os psicanalistas que dizem que, olha, a psicanálise ela não fica restrita a esse binarismo porque ela admite a bissexualidade, ou até admite o duplo gozo, como nas formas de sexuação. A questão é que a bissexualidade ela não rompe com o binarismo, porque a lógica continua binária. O que rompe com o binarismo é a ideia de multiplicidade. Por exemplo, a noção de sexualidade polimorfa, que pode ser vista dessa maneira, né? O problema é que, mesmo que se admita uma sexualidade perversa polimorfa, a tradição psicanalítica acaba mantendo uma lógica dualista. E aí é aí que o Ferenczi também permite que a gente avance. Desde o início, o Ferenczi ele tem uma maneira de pensar que se caracteriza pela multiplicidade, né? Isso não quer dizer que ele não pense a diferença, mas ele não está pensando a diferença de uma maneira dual, não está pensando a diferença de uma coisa em relação a outra coisa. Ele está pensando em diferenças múltiplas, em diferenças plurais, como em Thalassa, né? Onde as diferenças elas vão se desdobrando, elas vão se expandindo, em vez de se organizarem em dois blocos. No Thalassa, o Ferenczi mistura, né? Mistura dados da clínica, com o comportamento sexual dos animais, com aforismos do Nietzsche, com mitos, com hipóteses científicas antigas e modernas. É isso que vai compor esse método que ele chama de método ultraquista. Traquismo significa uns e outros, então é um método que ele cria justamente para poder trabalhar essas passagens, essa transposição de fronteiras entre corpo e psique, entre natureza e cultura, entre psicanálise e biologia. Então, com esse método é que o Ferenczi está se colocando contra essa pureza dos dualismos e está abraçando, de uma maneira geral, as misturas. E eu acho que, falando desse método, a gente não está deixando de encarar o Ferenczi como pensador político, porque essa discussão sobre a multiplicidade e o dualismo, ela tem um aspecto político. Quem chama atenção para isso é o Derrida. Ele diz que todas as vezes em que a gente divide o mundo em duas partes, essa divisão nunca é paritária. Tem sempre um polo, um desses polos vai ser considerado principal, polo bom, o polo que serve de parâmetro, e o outro polo vai ser definido relativamente a ele, né? Quer dizer, natureza, cultura, masculino, feminino, corpo, psiquismo, existe sempre essa hierarquia que, no fundo, estaria maquiada. Então, todo dualismo traria consigo, assim, de uma forma maquiada, essa concepção de cidadãos de segunda classe. E com esse método ultraquista, as diferenças não ficam reduzidas, então, a oposições
em vez dessas alteridades relativas, de uma diferença de uma coisa em relação a outra coisa, a gente teria um formigar de diferenças, a gente teria uma multiplicidade de diferenças. E é nesse sentido que o Ferenczi fica muito próximo do Paul Preciado, né? Quer dizer, a gente pode aproximar um psicanalista de primeira geração com um filósofo não binário contemporâneo, porque o que o Paul Preciado fala sobre isso é que não existe diferença sexual. O que existe é uma multidão de diferenças, existe uma transversalidade das relações de poder, existe uma diversidade de potências da vida. Bom, respondendo ainda à convocação do Paul Preciado, queria falar agora não de um método, mas de um conceito do Ferenczi, que eu acho que é importante para pensar o campo político, desde que a gente guarde um certo cuidado epistemológico, que é o conceito de desmentido ou desautorização. Eu estou falando de um certo cuidado porque algumas vezes eu vejo esse conceito sendo usado para pensar qualquer relação de poder. E nem toda relação de poder envolve um desmentido ou uma desautorização. Eu acho que vocês conhecem, em geral, o conceito de desmentido ou desautorização, que ele parte de uma situação de abuso de uma criança que procura um outro adulto para entender o que aconteceu e esse adulto diz que, enfim, isso não aconteceu, nada existiu, a criança está inventando coisas. Com esse gesto, o que é desmentido não é simplesmente o que a criança diz. O que é desmentido ou desautorizado são os afetos dessa criança, é o sofrimento dela, né? É a percepção que ela tem das coisas. E o Ferenczi diz, então, que essa é a situação traumática por excelência. Quer dizer, o trauma não é só relativo à violência que o sujeito sofre, a um excesso de estímulos que ele não consegue metabolizar. Ele aparece quando alguém, em posição de poder, invalida a percepção, os afetos, a própria existência subjetiva de alguém mais vulnerável. O Ferenczi construiu esse modelo a partir dessa história de uma criança abusada, que é a referência, né? Mas esse modelo, se a gente prestar atenção, ele não envolve exatamente personagens, ele envolve relações, modos de relação. São relações de desvalorização, são relações de desrespeito, são afetos de humilhação. Quer dizer, então, são relações que a gente poderia chamar de políticas. Então, é nesse sentido que o conceito de desmentido pode ser usado em situações mais amplas, e eu acho que uma dessas situações mais amplas é a situação do racismo, particularmente do racismo brasileiro. O Freud, a gente sabe que usou as noções de recalque, de narcisismo das pequenas diferenças para pensar os mecanismos de segregação social individual, né? Então, se costuma usar essas noções para pensar o racismo. Eu estava estudando um pouco mais o diário clínico, seguindo os meus estudos, que eu acabei me interessando por uma figura que aparece no diário clínico, que se chama órfã, que eu não tinha, desde então, assim, sabia o que era, conhecia um pouco, mas que eu não tinha me interessado muito até então. E aí, eu esbocei até uma ideia que eu não sei muito bem também porque que saiu, assim, de que talvez uma atmosfera órfica tivesse me capturado, assim, talvez tivesse sido uma atmosfera órfica, que eu também não sabia muito bem o que eu estava falando naquele momento, mas que veio essa ideia. E aí, junto, a gente foi pensando o que era isso, né? Assim, o que estava se apresentando, assim, né? E aí a Felícia me lembrou uma coisa que eu acho importante aqui citar, né? Que atualmente o que a gente pode observar é uma certa falação absolutamente maníaca, uma tentativa urgente de tudo explicar, o que impede o pensamento e o sentir. Que esse silêncio experimentado trazia uma preciosidade. A quietude é uma mudança de posição. O silêncio não é ausência de produção, mas abertura para o novo.
Então, experimentando esse vazio, esse silêncio que eu estava ali vivendo, eu fui seguindo os meus estudos, aceitando um pouco esse lugar, essa posição que tinha surgido. Naquele momento, a principal pista que eu tinha era essa ideia de atmosfera órfica que tinha surgido na minha cabeça, que está lá no Diário Clínico, né? O Diário Clínico, ele foi escrito em 1932, que foi interrompido, né, de uma maneira que tinha a ver já com o agravamento do estado de saúde do Ferenczi, né, e que era um período já de uma forte, né, a relação entre o Freud e o Ferenczi já estava fortemente abalada. Ferenczi morre logo depois e o texto acabou sendo publicado quase 40 anos depois de ter sido escrito. Então, é um livro muito póstumo, né? Assim, a estratégia de demorar para ele ser publicado foi liderada por Balint. Tinham várias questões, mas uma delas era tentar poupar um pouco Ferenczi dos ataques que ele estava sofrendo no campo psicanalítico, né? Nesse final da vida, que a sanidade dele tinha sido colocada em questão, o final da obra dele estava, né, assim, tinha sido posta, né, assim, numa condição de uma certa deslegitimação, não valorização do que ele tinha escrito. Então, a tentativa de esperar esse tempo é que pudesse abrandar um pouco esses ataques sofridos, né, por Ferenczi, pelo campo psicanalítico, que o Diário Clínico pudesse ser recebido num outro contexto, que ele pudesse ser lido um pouco mais, de uma maneira um pouco mais abrandada, né, desse campo de conflito. Mas fato é que, mesmo 40 anos depois, o texto seguiu num certo ostracismo, né, assim, e ainda se apresenta para a gente como, né, uma obra muito a ser desbravada, né. Aí eu estava, né, assim, explorando o Diário Clínico, né, que é um lugar onde a gente tem apresentadas as ideias e as técnicas do final da vida do Ferenczi, como o relaxamento, né, o catarse, e a sua mais ousada experiência clínica, que é a análise mútua. O Diário Clínico ele tem uma estrutura muito peculiar, o que inicialmente pode ser visto como uma dificuldade para a gente acompanhar o pensamento do Ferenczi. Contudo, essa estrutura peculiar, ela aparentemente é desestruturada, mas ela tem uma possibilidade também da gente se despir de uma certa mediação formal que muitos textos possuem. Determinados artifícios de escrita, introduzir o tema, desenvolver o tema, é como se autor e escritor ficassem muito bem demarcados, né? Assim, o autor escrevendo para o seu leitor, o leitor recebendo aquela escrita, e esses lugares muito bem delimitados. No caso do Diário Clínico, que tem uma escrita muito despida desses recursos, então, assim, leitor e escritor acabam se tornando assim, parceiros na construção do pensamento. O Ferenczi fala da experiência clínica, da teoria, das experiências dele pessoais, como paciente, discípulo, parceiro do Freud, o estado de agravamento de saúde dele, tudo de uma maneira muito misturada dentro de um mesmo vocabulário. Assim, são fronteiras diluídas, é um texto vivo. É como se Ferenczi estivesse convidando os seus leitores a se tornarem parte do próprio texto. As vivências subjetivas que emanam do que é lido são parte integrante do Diário Clínico. E dentro desse universo do Diário Clínico, o que é que eu vou tentar fazer aqui? Uma coisa diferente, que é falar dessa ousada experiência clínica dele, que é a análise mútua, mas não através dos relatos clínicos, mas a partir da própria experiência do Ferenczi, do que ele experimenta na análise mútua, né? Assim, tentar esse caminho foi a forma que eu encontrei para tentar forjar, para tentar explorar essa ideia que me surgiu de atmosfera órfica, que foi o que eu achei que tinha me capturado ali naquele silêncio. Como eu mencionei, essa foi uma pista um pouco árida, um pouco assim, né, complexa que eu tinha, e que foi ela que eu comecei a poder ter alguma chance de desbravar aqui meu trabalho, e é nesse caminho aqui que eu vou caminhar com vocês. A análise mútua é uma ferramenta extremamente experimental, que não pôde passar por depurações, já que ela foi desenvolvida no final da vida do Ferenczi. Realmente, a gente não sabe como ele teria manejado esse dispositivo se tivesse vivido mais tempo, já que desde sempre ele reconhece que tinham grandes impasses e problemas nessa técnica. Deixar-se analisar por seus pacientes era se expor de uma maneira muito profunda e algumas vezes até mesmo constrangedora. Mas é inevitável a gente reconhecer também que nesse experimento, a sua disponibilidade para se colocar num plano de construção junto com o paciente
abrindo-se para um plano de experimentação que vai além da cura pela palavra, que é uma maneira mais tradicional da gente pensar a psicanálise, acabava se tornando uma tentativa de cura pela relação. Aqui, citando um pouco umas passagens do Diário Clínico, o Ferenczi fala que a análise mútua seria uma extensão do relaxamento também ao analista, uma possibilidade de diálogo dos inconscientes e uma capacidade de se reduzir ao grau de criança, abandonar toda a técnica e mostrar-se sem disfarces, tal como se exige do paciente. E é na experiência da análise mútua que o Ferenczi vai apresentar para a gente essa figura de órfã que tinha me despertado interesse, né, que eu não conhecia muito, e que aí, na verdade, esse elemento órfã, o que me guiou nas investigações foi um elemento mais imaginativo, foi mais um campo da imaginação que brotou. Órfã é feminino de Orfeu, né, que é um ser mitológico da mitologia grega, que tem como principal mito, né, o mito de Orfeu e Eurídice, que por acaso é um mito que eu tive uma certa familiaridade no meu ambiente familiar desde pequena. Eu ouvia muito esse mito, né, que Orfeu tinha perdido a sua amada, Eurídice, que ela tinha morrido, que ele vai ao mundo dos mortos pedir para que ela seja ressuscitada, que ela possa voltar ao mundo dos vivos, e essa chance é dada para ele por Hades com uma condição: que eles retornassem ao mundo dos vivos sem que Orfeu olhasse para trás, né? Olhasse para Eurídice. Só que ele acaba olhando para trás e aí Eurídice morre, definitivamente perdendo a sua amada, né? Ele perde definitivamente Eurídice. Só que quando eu ouvia no meu ambiente familiar esse relato dessa mitologia, sempre vinha atrelado logo a moral da história, que é preciso olhar para frente, assim, não se pode olhar para trás, é necessário olhar para frente. E aí estava sempre muito atrelado, assim, essa moral da história ao mito. E eu fico pensando que talvez porque tivesse já essa moral da história muito fixada em mim, eu não tivesse muito, talvez, me interessado por órfã no Diário Clínico. Eu não entendia muito bem porque o Ferenczi tinha usado essa figura. Depois, né, quando eu fui me interessando um pouco mais, eu até fiz aqui umas hipóteses, pesquisei um pouco mais sobre órfã, tem umas hipóteses, mas eu confesso que talvez até hoje eu siga sem saber muito por que ele escolheu órfã. E a ideia de explorar essa atmosfera órfica, explorar a órfã, acabou sendo muito mais uma tentativa de expansão de sentidos de possibilidade e não exatamente de encontrar respostas. Órfã surge da experiência de Ferenczi na análise mútua com a sua paciente Elizabeth Severn. Em alguns momentos, ele, inclusive, se refere à paciente como órfã. Mas, como eu disse, eu vou tentar fazer uma coisa diferente, que não é falar ou explorar os relatos clínicos, mas é pensar, investigar a experimentação própria de Ferenczi em órfã. Pensar isso no campo da mutualidade. Eu agradeço muito ao meu amigo Gilberto Souza, psicanalista, que me ajudou nessa empreitada de pesquisar, de pescar a órfã dentro do Diário Clínico e que também compartilhou comigo um verbete que tem no dicionário sobre o pensamento Sandor-Ferenczi, que diz assim de órfã, assim, é só um recorte desse verbete. Contrariamente às concepções psicanalíticas internalistas, que consideram tais quebras da personalidade expressões concretas da ação da pulsão de morte, Ferenczi acreditava nas forças vitais do indivíduo, o qual, mesmo submetido às condições de vida externas mais desumanas, sempre tenderia a buscar formas de manter-se vivo, ainda que louco, através de suas forças órficas, né? Órfã é essa força de sobreviver às condições mais extremas né, da vida. E aí, quando eu tinha conseguido finalmente aí, ter um certo esboço do meu trabalho, pensar essa atmosfera órfica e tudo, né, segui ali com a minha interlocução com a Felícia no Bloch e mandei para ela esse primeiro rascunho de trabalho e estava achando que esse primeiro rascunho já estava meio que quase caminhando para fechar o trabalho. E aí ela leu rapidamente o texto, muito gentilmente me retornou e falou, caminhou, mas enfim, acho que tem muita coisa ainda para ser pensada, tem uns saltos, enfim, a gente conversou, ela me pontuou, foi falando e eu concordei com ela. Eu falei, bem, realmente, ainda tem um percurso a ser desbravado nessa árida pesquisa que eu estava enfrentando, né, assim, muito diferente das outras, né, que tinha muito poucas pistas que estavam sendo frutíferas, né, de alguma forma. Aqui eu vou precisar fazer um salto.
eu vou contar a minha história com o livro A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo, de Merlin Sheldrake. Eu agradeço ao meu grande amigo psicanalista Bruno Lages, que está aqui com a gente, que me apresentou, que me recomendou, que me fez saber da existência desse livro. Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu tinha lá as minhas pistas, então eu fiz uma encomenda de livros e eles rapidamente chegaram. O único que não chegou foi esse livro. E aí eu fui seguindo, fui estudando, né, o que eu tinha em mãos e tudo, e acabei descobrindo que, na verdade, tinha tido uma falha no pedido, eu tive que fazer um segundo pedido do livro. E aí fiz o segundo pedido do livro, e aí fui seguindo, mas como eu já compartilhei, não estava fluindo muito, as pistas que eu tinha ali não estavam seguindo muito como eu esperava, então eu estava esperando, né, o livro chegar, tentando manter a expectativa, assim, né, já que as coisas estavam um pouco diferentes, mas estava aguardando o livro. E nessa segunda tentativa, nesse segundo pedido, teve atraso de envio, extravio do livro, e ele veio parar nas minhas mãos, chegar nas minhas mãos muito tardiamente, nas vésperas do feriado da semana passada, num período que já deveria ser já de não estar lendo coisa nova, já mais de estar só, né, finalizando o trabalho. Cá estava eu com o livro na mão, finalmente. E aí eu tive que fazer um cronograma ali, né, de trabalho. Eu coloquei ali que para dar conta de usar o livro, se fosse o caso, eu tinha 24 horas para ler o livro, né, que, enfim, dormindo, comendo, fazendo outras coisas, mas eu tinha 24 horas para ler o livro. E aí, bem, lá fui eu para essa empreitada de ler o livro em 24 horas, e que eu digo que, na verdade, eu não li, né, eu engoli o livro aqui. Vou até mostrar para vocês ele aqui, Trama da Vida. Aí, e acabou que a experiência foi fantástica, assim. Eu tinha finalmente encontrado algo que estava conversando, finalmente, com as minhas atuais inspirações no universo ferenziano. E aí eu só ficava meio que me perguntando por acaso, assim, mas por que isso foi demorar tanto? Né? Assim, por que acabou que esse livro demorou tanto para chegar nas minhas mãos? Enfim, eu vou voltar a essa pergunta um pouquinho mais para frente. O livro do Sheldrake é um mergulho na ecologia, com uma escrita muito fluida e que conduz os leitores, mesmo os mais ignorantes no assunto, no universo dos fungos. Os fungos, eles se entrelaçam com infinitos assuntos da nossa vida e com a própria história do autor. Ele diz: é um relato tanto do meu trajeto, tentando entender a vida dos fungos, quanto da marca que a vida deles deixou em mim e nos muitos outros que conheci ao longo do caminho, humanos ou não. Eu adoraria falar muito, assim, vastamente aqui, fazer um resumão para vocês do livro, mas não vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um recorte muito específico, que é um resultado de um tatear que eu fiz, né, desse livro, que eu até me inspiro na Eliana Schuller, num artigo que eu acho lindíssimo, que é Autoerotismo, um vazio ativo na clínica contemporânea, que ela fala dessa concepção de percepção áptica, né? Então, acho que eu vivi um pouco essa percepção áptica nessa leitura do livro, né? E aí, enfim, o interesse do Sheldrake pelos fungos começa bem antes da graduação, mas vale ressaltar que quando ele entra na Universidade de Cambridge, o que está assim, fascinando ele é a simbiose, é o tema da simbiose, as relações estreitas que se formam entre organismos não aparentados. Essas redes são inacreditavelmente intrincadas, com implicações enormes e ainda mal compreendidas. A simbiose é, dentre os infinitos fios condutores do livro, o que acabou me capturando, porque conversava diretamente comigo com essa inspiração sobre a mutualidade no diário clínico. E essa tal atmosfera órfica que eu estava ali instigada a explorar. Aí, né, nas minhas conversas com a Felícia, eu tinha mandado para ela um vídeo de uma conferência que eu tinha participado, que eu falava dos afetos na pandemia, dos fenômenos transitórios no Ferenzi, né, dos sintomas transitórios no Ferenzi, e que eu usava o Paul Preciado como uma costura disso tudo, né? E aí ela me fala assim, né, é o efeito Ferenzi. Não é estar com Ferenzi somente, mas é ser contaminado por uma atmosfera ferenziana. Ferenzi nos causa um efeito. Ele é um autor que ganha vida diante de outras formas de pensar, assim como outras formas de pensar ganham vida com ele. Eu acho que foi crucial pensar isso com a Felícia, porque pensar essa costura que eu tinha feito lá entre o Preciado e o Ferenzi tinha aberto caminho assim, para um novo encontro que era o do Ferenzi com os fungos e com Merlin Sheldrake.
Eu creio que Ferenczi ele não é um pensador atual exatamente porque ele seria uma fonte imediata de resposta para as nossas questões. Eu acho que ele é muito mais um disparador, uma fonte vital que segue se apresentando como um interlocutor vivo diante das questões que se apresentam na nossa atualidade. Ele, inclusive, a Jo menciona isso muito bem, ele é um homem do seu tempo. Tem coisas datadas que ele não trabalhava e que, enfim, a gente não pode esperar que ele falasse, ou enfim, né? Tem marcas da sua, né? do momento da sua produção, né? Mas a trajetória de trabalho dele ainda segue sendo muito instigadora. E seguindo essa inspiração, esse efeito Ferenczi, eu vou entrar mais especificamente nesse meu tatear naquilo que me serviu aqui e dialogou comigo no universo do livro Trama da Vida. O Sheldrake, ele conta um relato de um amigo filósofo e ilusionista chamado David Abram, que fazia apresentações de mágica e um truque de moedas. E aí ele relata uma experiência. 2 clientes, depois do show do ilusionismo, retornaram ao local do evento e perguntaram se tinham colocado alguma coisa na bebida deles. Porque quando eles saíram do espetáculo, o céu estava incrivelmente azul e as nuvens pareciam grandes e vívidas. E outros relatos parecidos com esse tipo surgiram. Pessoas que viam o tal show de ilusionismo, relatavam que estavam mais sensíveis ao barulho do trânsito, a luz da rua estava mais forte, a chuva estava mais refrescante. O Sheldrake diz, os truques de mágica estavam mudando a forma como as pessoas percebiam o mundo. Resumidamente, a explicação do amigo dele, filósofo ilusionista, foi a seguinte: por atrito, os truques com moedas diluem a solidez de nossas expectativas sobre a forma como mão e moedas funcionam. São nossas preconcepções que criam pontos cegos que os mágicos aproveitam. Eventualmente, isso se estende às nossas expectativas sobre percepções gerais. O que espanta é o abismo entre o que a gente espera encontrar e o que a gente encontra ao olhar de fato. E aí essa descrição ela dialogou diretamente comigo com as minhas questões nesse tal efeito Ferenczi. Ferenczi nos convoca a sairmos de nossas posições confortáveis de conhecimentos já adquiridos, traz inspirações estranhas em um universo pouco explorados pela psicanálise, nos constrange com suas aventuras clínicas, com os riscos que correu com seus pacientes e seus pares. Ferenczi nos traz essa perturbação nos sentidos que a audiência de Abram relata na experiência do ilusionismo. Seguindo esse meu tatear no livro, na trama da vida, do Sheldrake, um outro ponto que me chama a atenção e que ganhou relevo foi o papel da imaginação nas produções científicas. Ele diz o seguinte: parte da redação de uma pesquisa consiste em limpá-la de voos fantasiosos, de conversa fiada e das milhares de tentativas e erros que dão origem até mesmo às menores descobertas. Os cientistas são, e sempre foram, emocionais, criativos, intuitivos, seres humanos inteiros, lançando perguntas sobre um mundo que não foi feito para ser catalogado e sistematizado. Sempre que eu perguntava o que esses fungos faziam e elaborava estudos para tentar entender seu comportamento, eu precisava imaginá-los. Sheldrake consegue lançar aqui um olhar muito específico sobre o fazer científico que era criticado no Ferenczi. As loucuras ferencianas criativas o distanciavam cada vez mais de Freud e do campo dominante do pensamento da psicanálise. Ferenczi foi, ao longo dos anos, descortinando seu processo clínico e fazer teórico, e ouso afirmar que não era uma conduta ingênua. Ele tinha algo que precisava vir à tona e que ele sentia no desenrolar da sua caminhada que não podia estar fora do seu campo de ação e de reflexão. Eu vou aqui...